Vamos falar agora de uma capacidade que eu acho que as pessoas discutem pouco, que é a coordenação motora. A coordenação, eu vou ler aqui o conceito e eu já explico um pouco com as minhas palavras, tudo bem? Coordenação refere-se à organização dos padrões de movimento para a realização de uma ação específica, envolvendo interação eficiente entre músculos e articulações para alcançar um objetivo motor. Nossa, Diego, já me perdi, já ficou muito teórico, muito conceitual. Calma. Coordenação basicamente se refere à nossa capacidade de contração muscular de maneira coordenada para fazer um determinado movimento. Quanto mais eficiente essa nossa coordenação muscular, possivelmente mais eficiente vai ser o movimento. Eu vou dar um exemplo prático aqui com vocês. Quando a gente estuda biomecânica, por exemplo, que a gente coloca eletromiografia, a gente vê a atividade elétrica no músculo, normalmente um iniciante, para independente do movimento, pode ser na musculação, pode ser um chute, você vai ver que ele vai ter mais cocontração. O que é essa cocontração? Quando o músculo agonista e antagonista contraem ao mesmo tempo. Ou seja, quando o iniciante ele começa a fazer um movimento, ele contrai muito mais todas as musculaturas e isso não é muito eficiente. Já uma pessoa mais proficiente, ela tem menos essa contração e ele já consegue contrair mais o músculo no tempo certo, o músculo certo no tempo certo. Então isso daqui varia muito de iniciantes para avançados. Isso daqui, ter uma boa coordenação, ela é fundamental. A gente conseguir ter a capacidade de ter uma contração organizada para as diferentes gestos técnicos, seja a sua técnica específica, seja para movimentos gerais, isso daqui é uma coisa super importante. Ou seja, a coordenação ela está basicamente relacionada à nossa capacidade de executar uma determinada técnica. Pode ser dentro do nosso esporte, pode ser com técnicas de exercícios gerais ali. E é importante a gente ter as duas coisas, tudo bem? O nosso repertório geral de eu conseguir saltar, correr, e hoje a gente está cada vez mais pegando jovens que não tiveram experiências motoras de correr, de pular um muro, enfim, pessoas que chegam ali na adolescência, não conseguem sentar, não conseguem saltar, não conseguem correr, não conseguem fazer coisas básicas. E essa falta de coordenação básica, ela vai limitar tanto o aprendizado quanto a própria evolução no esporte. E aí, quando eu falo de técnica, basicamente eu estou falando da maneira mais eficiente de se fazer alguma coisa para um objetivo. A gente que vem das lutas sabe o quão importante é isso. Então, a gente normalmente é muito detalhista nas técnicas. Ah, vira o pé de apoio, ó, você tem que fazer isso daqui, não vira, faz assim, porque faz muita diferença. A técnica ela é daquele jeito porque essa é a maneira mais eficiente. Se você fizer de outra maneira, não é tão eficiente. E isso daqui ele envolve bastante coordenação. A gente tem várias estratégia, a ideia aqui não é falar de estratégia, de progressão, regressão, mas tem várias ideias de fazer todo, parte, tudo, parte. A gente tem várias estratégias de progressão, regressão, de fatiar o movimento, ensinar educativos, criar educativos que vão facilitar esse ensino. Mas o ponto importante que eu quero passar para vocês é que isso daqui, primeiro, a coordenação ela é uma das capacidades motoras, tudo bem? Então, quando a gente pensa em treinamento, a gente pensa só em variáveis mais físicas no sentido de força, velocidade e resistência, mas a coordenação ela é uma capacidade e principalmente quando a gente fala em formação de categorias de base, ela se torna primordial. Então é muito comum você pega modalidades, por exemplo, igual o Muay Thai. O cara vai na Tailândia, todo dia eles correm 10 quilômetros, 5 quilômetros. Aí o cara acha que por isso que eles são bons. Aí só que você pega um moleque de 13 anos lá, o moleque treina desde que ele nasceu, basicamente, a técnica dele é muito refinada, e o moleque com 13, 14 anos tem mais luta profissional que a maioria dos atletas aqui no Brasil, por exemplo, no adulto. E aí ele acha que ele é bom porque ele corre todo dia. Não, ele é bom basicamente por causa dessa coordenação dele, da questão técnica e por causa da vivência tática dele. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente pega crianças e a gente, outras capacidades motoras que têm uma valência mais física, então, por exemplo, a força, a resistência, a gente vê o efeito delas muito rápido. Então, assim, se eu der qualquer exercíciozinho de força com o peso corporal para a criança, ela vai melhorar a força dela e vai ser visível. Só que a coordenação, a técnica, é algo que demora mais para a gente evoluir. E às vezes a gente acaba focando só nesses outros aspectos e esquece disso daqui. Só que a técnica ela é algo fundamental e que a gente vai colher o fruto disso no longo prazo, principalmente quando a gente está falando das categorias de base.
Então, se estou fazendo um trabalho de base, é fundamental a gente ensinar diferentes técnicas, a gente ampliar repertório motor e dentro da nossa modalidade, a gente ir ajustando os padrões motores aqui. Isso vai facilitar muito ao longo prazo. Eu tenho certeza que você já deve, se você é professor, já deve ter visto algum aluno que veio cheio de vício e, cara, para a gente tirar aquele vício é muito difícil, porque ele já está automatizado. Então, a gente focar na coordenação, focar na técnica, é algo fundamental dentro do treinamento. Então, entender depois como faz progressões educativas, isso daqui vai ser algo muito importante que tem que fazer parte do nosso dia a dia.